Bom dia! Hoje são 26 de setembro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto, quero dizer que deuses não existem. Deuses são um produto da criação humana. O homem cria deuses a rodo. O homem cria deuses conforme sua cultura. Culturas diferentes, deuses diferentes. Ao longo desse vídeo, você verá imagens da pousada do Rio Quente. O Rio Quente Resort, que fica na cidade de Rio Quente, perto de Caldas Novas, no estado de Goiás. De Caldas Novas ao Rio Quente, a pousada do Rio Quente, são 27 quilômetros. E da pousada do Rio Quente até Brasília, 340 quilômetros. Pousada do Rio Quente, o melhor banho do mundo, água quente, água natural. Pois você verá aí, ao longo do vídeo, essas imagens. Ok, vamos lá. Em meus vídeos, sempre deixo registrado que as pessoas devem ter muito cuidado mesmo, com aquilo que leem. Principalmente livros religiosos, porque só as levam ao erro. E no caso aqui, livros religiosos evangélicos, que possuem os maiores erros e absurdos. A pergunta para esse vídeo é a seguinte: nas narrativas bíblicas, o Deus hebreu aprovou a monogamia, odiando a poligamia? O que você me diz aí? Diga aí, Edgar, de Belo Horizonte. Responda a essa pergunta. Na Bíblia, nos relatos lendários bíblicos, o Deus hebreu aprovou a monogamia, a união de apenas um homem e uma mulher, odiando a poligamia? O que você acha aí, Edgar? Diga aí. O que você acha, Pedro Santos? Diga aí. Vamos lá. Se você pegar livros evangélicos e também católicos, ficará sabendo que o Deus hebreu instituiu a monogamia, isto é, a união de apenas um homem com uma mulher. E esses livros lhe passarão a informação de que o Deus hebreu odiava a poligamia. E o pior é que você realmente cairá no conto do vigário, a não ser que estude com profundidade a Bíblia e os costumes daquele povo. Se você se entregar a essa tarefa, verá facilmente que os livros cristãos o estão enganando. E nesse vídeo, trago um desses livros muito famoso no mundo cristão evangélico. Trata-se do livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisler e Thomas Rowe. Os dois são cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos. O Geisler faleceu recentemente, em julho deste ano. Na quarta edição, 1999, editora Mundo Cristão, o livro traz uma série de erros, como é natural, e um desses erros, é a propagação de que o Deus hebreu odiava a poligamia e amava a monogamia. Logo de início, na página 191, está escrito assim, abre aspas: Deus repetidamente
advertiu os polígamos quanto às consequências de seus atos, para que o seu coração se não desvie de Deus. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. E comparar com 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Fecha aspas. Eis aí a afirmação do Norman Geisler. Ora, em toda a sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também na sociedade judaica, Novo Testamento, a poligamia era a união dominante. E nas narrativas lendárias bíblicas, o Deus hebreu jamais se revoltou contra ela, contra a poligamia. Norman Geisler, em seu livro, faz uma afirmação falsa e pior, recorre a 2 livros bíblicos cujas passagens nada trazem contra a poligamia. Geisler, em primeiro lugar, faz referência a Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Ora, o que está nessa passagem bíblica não é uma reprovação do Deus hebreu à poligamia. Veja o versículo, abre aspas. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Fecha aspas. Um leitor bobinho, um leitor ingênuo, que não associa as coisas, será facilmente enganado. Nesse versículo, nada há contra a poligamia. O Deus hebreu era a favor da poligamia. Era a favor da união de um homem com várias mulheres. E essa verdade começa a partir de Gênesis. Nesse versículo, o Deus hebreu proíbe que os hebreus se juntem a mulheres estrangeiras. Veja o adjetivo, mulheres estrangeiras. Para entender isso, basta ler o versículo 14, que é anterior ao 17. Ele diz assim, abre aspas, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e aí continua, fecha aspas. Veja bem a passagem bíblica. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, entendeu? O que o Deus hebreu proíbe no versículo 17 não é a poligamia, como insinua o Norman Geisler. Ele proíbe a união dos hebreus com mulheres estrangeiras. Veja o adjetivo, a união dos hebreus com mulheres estrangeiras, a fim de que eles, os hebreus, não se contaminem com os deuses dessas mulheres estrangeiras. O Deus da Bíblia era um Deus muito ciumento. Odiava que seu povo adorasse outros deuses. Então o recado é esse aqui. O que Deus proíbe aqui na narrativa lendária bíblica é a união dos hebreus com mulheres estrangeiras, a fim de que os hebreus não se contaminassem com os deuses delas. Percebeu como livros evangélicos levam facilmente leitores bobos ao erro? O Deus hebreu, em toda a Bíblia, não queria que seu povo se unisse a outros. Em toda a Bíblia, o Deus hebreu aprovava a poligamia entre os hebreus, mas não entre os hebreus e mulheres estrangeiras. O Norman Geisler pegou um versículo isolado
fora de seu contexto para levar seus leitores ao erro. E o Geisler continua na página 192. Abre aspas. Veja o que ele escreve. Abre aspas. Todo praticante da poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3, pagou um alto preço por seu pecado. Deus odeia a poligamia. Fecha aspas. Eis outra grande mentira do Norman Geisler. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu jamais puniu um homem sequer por se unir a duas ou mais mulheres. Jamais. Ao contrário, o Deus hebreu adorava a poligamia. Para levar seus leitores ao erro, o Geisler cita mais uma passagem bíblica que não proíbe a poligamia. Veja o que está em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. Abre aspas. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Fecha aspas. Vou repetir o versículo bíblico. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Fecha aspas. Esse versículo está apenas informando que o lendário rei Davi possuía várias mulheres, isto é, praticava a poligamia e jamais foi censurado pelo Deus hebreu. Não há punição alguma sobre o rei Davi ou qualquer outro em relação à prática da poligamia. Repito, o Deus hebreu amava a poligamia. Na mesma passagem de seu livro, Norman Geisler escreve que Davi e Salomão pagaram um alto preço por terem praticado a poligamia. Eis outra mentira absurda. Davi e Salomão, nos relatos lendários bíblicos, foram punidos em razão de outros atos, mas não por terem praticado a poligamia. Como Geisler engana seus leitores? Como Geisler engana seus leitores? Veja o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Abre aspas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Fecha aspas. Vou repetir o versículo bíblico. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Fecha aspas. No capítulo 21, Davi é punido pelo Deus hebreu por ter determinado a realização do censo em Israel. Repito, Davi é punido pelo Deus hebreu por ter determinado a realização do censo em Israel. Apenas por isso, e não por ter praticado poligamia. Como o Geisler leva seus leitores ao erro? E por que o rei Salomão foi punido? Por quê? Porque praticou a poligamia? Claro que não. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 e 10. Abre aspas. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Fecha aspas. Ora, no capítulo 11, o Deus hebreu condenou o politeísmo, ou seja, a adoração
a vários deuses por parte do rei Salomão. Jamais o Deus hebreu condenou o fato de Salomão possuir várias mulheres hebreias. Nesse mesmo capítulo está registrado que Salomão possuiu várias mulheres estrangeiras, passando a adorar seus deuses, o que deixou o Deus hebreu com muita raiva. Portanto, o Deus hebreu puniu o rei Salomão por adorar vários deuses, mas não por praticar a poligamia, como insinua o Norman Geisler. A poligamia, pois, era a prática dominante em toda a Bíblia, e nunca o Deus hebreu se levantou contra essa poligamia. Jamais. Percebeu como os livros evangélicos levam seus leitores ao erro? Muito obrigado.